Decisões impulsivas, desrespeito a regras claras e a crença de estar acima das consequências podem levar a encontros fatais. Acompanhe a seguir: mulheres irresponsáveis que confundiram autoridade, controle e arrogância com segurança. De ambientes aparentemente controlados a reservas naturais onde o perigo é invisível. Quando humanos tentam impor domínio sobre a natureza, o resultado raramente é previsível. Catherine Miller, uma mulher confiante, tinha 38 anos quando decidiu que aquela viagem marcaria uma virada pessoal. Natural de Austin, no Texas, trabalhava como consultora de marketing digital e era conhecida por sua autoconfiança constante. Entre amigos e colegas, era vista como alguém segura de si, organizada e acostumada a assumir o controle das situações. Não era agressiva nem explosiva, mas carregava uma leve arrogância, expressa na convicção de que sabia avaliar riscos melhor do que a maioria das pessoas. Solteira e sem filhos, Catherine acreditava que informação e bom senso eram suficientes para evitar problemas. Essa crença a acompanhava em viagens muitas vezes solitárias, onde frequentemente desconsiderava orientações que julgava excessivamente cautelosas. Para ela, muitas regras existiam mais para proteger instituições de processos do que para lidar com perigos reais. A viagem sozinha à Índia fazia parte de um roteiro planejado há meses. Ela queria imagens fortes, histórias autênticas e experiências que se diferenciassem do turismo comum. O safari no Parque Nacional de Ranthambore era, em sua visão, o ponto mais simbólico do percurso. Não apenas pela chance de ver um tigre de Bengala, mas pela imagem que isso representaria. Ranthambore, localizado no estado do Rajastão, é amplamente conhecido pela presença de tigres em estado selvagem. Diferente de reservas fechadas ou zoológicos, o parque abriga animais livres, em um ambiente onde o contato humano é rigidamente controlado. Antes de cada safari, os visitantes recebem instruções claras: permanecer dentro do veículo, não se levantar, não tentar se aproximar e jamais tentar chamar a atenção dos animais. Poucos dias após chegar ao destino, no parque, Catherine participou da orientação inicial junto com outros turistas. Ouviu as explicações, fez algumas perguntas técnicas e demonstrou interesse genuíno. Em nenhum momento foi hostil ou desrespeitosa. Ainda assim, seus comentários feitos aos outros turistas ao longo do trajeto indicavam que ela considerava improvável que algo realmente acontecesse com um grupo acompanhado por guias experientes. O safari daquela manhã seguia normalmente. O jipe avançava lentamente por trilhas de terra, cercadas por vegetação densa e áreas abertas intercaladas. O guia, Arjun Singh, explicava o comportamento dos animais, apontava marcas no solo e comentava avistamentos recentes. Catherine observava com atenção, mas demonstrava certa frustração com a distância dos pontos de interesse. Cerca de 1 hora após o início do percurso, o rádio do guia emitiu um aviso breve. Um tigre havia sido visto se deslocando em uma área próxima, entre arbustos baixos e árvores espaçadas. Essa era uma boa chance de visualização. O veículo reduziu a velocidade e parou em um ponto considerado seguro. O animal não estava totalmente aparente. Apenas partes de seu corpo surgiam entre a vegetação, o suficiente para confirmar sua presença. Singh pediu silêncio e reforçou que ninguém deveria se mover. Catherine tentou fotografar da posição em que estava, mas não ficou satisfeita com o resultado. Comentou em tom baixo que a visibilidade era ruim e que o ângulo não favorecia. Singh explicou que aquela era a distância correta e que aproximar-se não era uma opção. Ela não discutiu, apenas suspirou visivelmente contrariada. Minutos se passaram. O tigre permanecia imóvel, quase invisível. A quietude da cena transmitia uma falsa sensação de controle. Catherine, observando o animal parado, concluiu que ele não demonstrava interesse algum. Com cuidado, levantou-se ligeiramente do assento, apoiando-se na lateral do jipe para tentar um ângulo melhor. Singh rapidamente percebeu o movimento e pediu que ela se sentasse. Catherine obedeceu, mas comentou que o animal parecia indiferente e que aquele excesso de cautela tornava a experiência limitada. Ele respondeu que a imobilidade fazia parte do comportamento natural do tigre e não indicava segurança. Catherine assentiu,
mas seu semblante indicava descrença. Pouco depois, enquanto Singh se comunicava novamente pelo rádio, Catherine tomou uma decisão. Desceu do jipe com calma, sem movimentos bruscos, acreditando que a proximidade controlada não faria diferença. Não correu, não gritou, não tentou chamar atenção. Apenas caminhou alguns passos à frente, posicionando-se melhor para a foto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Outros turistas perceberam o que estava acontecendo e reagiram com tensão. Singh gritou imediatamente para que ela retornasse. Catherine hesitou por um instante, ainda focada na tela do celular. O tigre se moveu. O avanço foi rápido e direto. Catherine não teve tempo de reagir ou recuar. O impacto a derrubou no chão e o animal a puxou alguns metros para dentro da vegetação. Não havia nada que Singh pudesse fazer naquela situação. Estava apenas com uma arma tranquilizante. O tigre foi rápido e um tiro demoraria para fazer efeito. Não houve prolongamento nem perseguição. O tigre agiu por instinto, reagindo à aproximação inesperada dentro de seu território. Singh ordenou que ninguém saísse do veículo e acionou o protocolo de emergência. Guardas chegaram ao local pouco tempo depois. O tigre já havia se afastado. Catherine foi encontrada sem sinais vitais. O óbito foi confirmado no local. O relatório indicou que a morte ocorreu em decorrência do ataque do animal, sem evidências de falha operacional por parte do parque. As autoridades reforçaram que Ranthambore é uma área conhecida pela presença constante de tigres e que os protocolos existem justamente para evitar esse tipo de ocorrência. A investigação concluiu que Catherine havia violado diretamente as regras de segurança ao sair do veículo. O caso foi tratado como um acidente decorrente de comportamento imprudente. Não houve alterações estruturais no parque, apenas reforço nas orientações aos visitantes. A tragédia não foi resultado de ignorância, mas de uma confiança excessiva na própria capacidade de avaliar riscos em um ambiente onde a natureza não oferece margem para erros calculados. Era a tarde de 22 de agosto de 2016, em um condomínio residencial localizado no condado de Broward, no sul da Flórida. A região era conhecida por sua combinação típica: bairros planejados, áreas verdes artificiais e inúmeras lagoas de retenção criadas para controle de drenagem. Esses reservatórios comuns em toda a Flórida também eram amplamente conhecidos por abrigarem aligatores. Para os moradores locais, a presença desses animais não era uma possibilidade distante, mas uma realidade aceita e frequentemente lembrada por meio de placas de advertência e comunicados da associação. O condomínio onde o incidente ocorreu não era exceção. Ao longo dos anos, moradores haviam relatado avistamentos frequentes de aligatores na Lagoa Central, especialmente durante os meses mais quentes. Em reuniões da associação, o tema já havia sido discutido diversas vezes, com orientações claras para manter distância da água, não alimentar animais e supervisionar crianças. Ainda assim, a rotina e a familiaridade faziam com que muitos subestimassem o risco. Foi nesse ambiente que Linda McAllister, de 62 anos, viveu seus últimos momentos. Linda havia se mudado para o condomínio há muitos anos. Durante quase 4 décadas, trabalhou no setor administrativo de uma grande companhia de seguros da região, onde sua função exigia atenção rigorosa a normas, prazos e procedimentos. Colegas a descreviam como eficiente, mas inflexível. Ela acreditava firmemente que regras existiam para serem cumpridas sem exceções. Após a aposentadoria, Linda passou a dedicar grande parte do seu tempo à vida comunitária. Rapidamente assumiu para si o papel de fiscal informal da Associação de Moradores. Embora não ocupasse oficialmente nenhum cargo de liderança, agia como se tivesse autoridade plena para advertir, corrigir e repreender outros residentes. Sua personalidade era marcante. Linda era direta, pouco tolerante e raramente aceitava ser contrariada. Muitos vizinhos a consideravam autoritária e excessivamente controladora. Pequenas infrações, como estacionar alguns centímetros fora da vaga ou deixar uma lixeira visível por mais tempo do que o permitido, frequentemente resultavam em confrontos verbais iniciados por ela. Na terça-feira, à tarde, Linda fazia sua caminhada habitual pelo gramado central do condomínio, um trajeto que passava diretamente ao lado da lagoa de retenção. Ao se aproximar da margem, percebeu um adolescente jogando pedaços de pão na água
para alguns patos que nadavam próximos à superfície. O jovem, cuja identidade não foi divulgada, estava visitando um parente e não residia no condomínio. Desconhecia, portanto, as regras locais que proibiam a alimentação de animais silvestres, justamente para evitar a aproximação de aligatores e outros predadores. Linda interpretou a cena como mais uma infração que exigia intervenção imediata. Aproximou-se rapidamente e, sem qualquer introdução ou tentativa de abordagem amigável, tomou o saco de pão das mãos do adolescente. Em tom rígido, começou a repreendê-lo, citando as regras da associação e afirmando que aquele comportamento colocava todos em risco. O adolescente tentou explicar que não sabia da proibição e que apenas alimentava os patos por alguns minutos. Linda, porém, não demonstrou interesse em ouvir. Interrompia constantemente, elevando a voz e reforçando sua autoridade. Para ela, a situação não era uma simples conversa educativa, mas uma oportunidade de impor controle. Determinada a encerrar o episódio de forma definitiva, Linda decidiu se livrar do pão. Caminhou até a borda da lagoa de retenção, uma área claramente sinalizada, com avisos alertando sobre a presença de aligatores. Alguns moradores haviam relatado avistamentos recentes do animal naquela mesma semana. Apesar disso, Linda subiu parcialmente no baixo muro de contenção de concreto. Em vez de se afastar da margem e descartar o pão em uma lixeira próxima, optou por se inclinar sobre a água. Seu comportamento transmitia confiança excessiva, como se acreditasse que nada poderia acontecer sob sua supervisão. Ao estender o braço sobre a lagoa para lançar o pão mais longe, Linda ignorou completamente o principal aviso de segurança: manter distância da água. O ataque foi rápido. Um aligator emergiu da água rasa próxima à borda e mordeu o antebraço de Linda, puxando-a para frente. O movimento foi suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e cair dentro da lagoa. Linda tentou reagir, mas o aligator continuou a puxá-la para a água. A luta durou poucos instantes. O animal a manteve submersa até que ela parasse de se mover. Em seguida, afastou-se lentamente para uma área mais profunda do reservatório. O adolescente, em estado de choque, correu até a residência mais próxima e pediu ajuda. Os serviços de emergência foram acionados imediatamente. Equipes chegaram ao local cerca de 12 minutos depois, acompanhadas por agentes ambientais especializados em vida selvagem. O corpo de Linda foi localizado pouco tempo depois, ainda dentro da lagoa. O aligator responsável pelo ataque não foi encontrado naquele momento. O laudo oficial apontou afogamento como causa da morte, com ferimentos compatíveis com ataque de aligator. As autoridades reforçaram que o local era conhecido pela presença desses animais e que a aproximação da água, especialmente em situações desnecessárias, representava um risco significativo. Após a tragédia, sua família ficou devastada. A associação de moradores revisou suas medidas de segurança. Cercas mais altas foram instaladas ao redor da lagoa e novas placas de advertência foram adicionadas. Comunicados foram enviados aos residentes, reforçando a proibição de alimentar animais e a necessidade de manter distância da água. O caso de Linda McAllister passou a ser citado com pesar em reuniões comunitárias e treinamentos de segurança, como um exemplo claro de como atitudes autoritárias, combinadas com imprudência e excesso de confiança, podem levar a consequências fatais. Em um ambiente onde o risco era conhecido, a tragédia não ocorreu por falta de informação, mas pela decisão consciente de ignorar limites evidentes. Em junho de 2019, o rio Zambezi, na região sul da província de Lusaka, Zâmbia, seguia seu curso habitual sob o clima seco do início do inverno africano. Naquele trecho específico, o rio se alargava, formando áreas de águas aparentemente calmas, muito utilizadas para passeios turísticos. A paisagem, marcada por vegetação ribeirinha densa e bancos de areia, transmitia uma sensação de estabilidade que contrastava com a realidade ecológica do local. A região era conhecida pela presença constante de hipopótamos, animais que utilizavam o rio como rota fixa entre áreas de descanso e alimentação. Guias locais e autoridades ambientais reconheciam aquele trecho como um território ativo, onde encontros com esses animais não eram incomuns. Avisos sobre comportamento territorial agressivo
faziam parte das orientações padrão oferecidas a visitantes. Apesar disso, a atividade turística continuava intensa. Naquela semana, um grupo de turistas estrangeiros havia chegado à região para participar de passeios fluviais. Entre eles, um casal australiano, ambos na faixa dos 20, se destacava por estar viajando pela África Austral como parte de um roteiro voltado à natureza e experiências ao ar livre. Chloe Harris tinha 24 anos, era jovem e muito confiante, conhecida por adotar uma postura decidida diante de qualquer situação. Liam, seu companheiro de 26, compartilhava do mesmo entusiasmo por atividades em ambientes naturais. Embora tivesse um perfil mais discreto, tendia a seguir as decisões de Chloe, especialmente em situações envolvendo planejamento e escolhas durante a viagem. Eles não tinham filhos e mantinham um estilo de vida voltado a esportes radicais e viagens de aventura. Chloe demonstrava pouca tolerância a regras que considerava excessivas e acreditava que conhecimento geral, preparo físico e atenção eram suficientes. O casal havia chegado à Zâmbia após visitar outras reservas naturais em diferentes países. Nessas experiências anteriores, estiveram próximos de animais selvagens sem que qualquer incidente tivesse ocorrido. Essa sequência de viagens sem consequências negativas reforçou a percepção de que sabiam lidar com ambientes considerados perigosos. Durante os dias que antecederam o passeio de barco, hospedaram-se em um lodge às margens do rio Zambezi. O local oferecia conforto básico e era integrado à paisagem natural. Chloe comentou com outros hóspedes que o ambiente parecia mais controlado do que imaginara, observando que a presença constante de guias e turistas transmitia uma sensação de normalidade. Em uma manhã, no dia do passeio de barco, o pequeno grupo reuniu-se próximo ao ponto de embarque. O responsável pela atividade era Moses Chirwa, guia local com mais de 10 anos de experiência na região. Antes da partida, ele conduziu uma orientação detalhada sobre o trajeto e os riscos associados à navegação no rio. Moses destacou que os hipopótamos eram animais extremamente territoriais, responsáveis por um número significativo de ataques fatais na África. Explicou que o comportamento agressivo não estava ligado à provocação direta, mas à simples percepção de invasão de território. Reforçou que todos deveriam permanecer sentados durante todo o percurso e evitar movimentos bruscos. As instruções foram claras e repetidas. Chloe ouviu atentamente, mas sua reação foi contida. Sua expressão não demonstrava preocupação. Para ela, aquelas advertências soavam semelhantes às que já ouvira em outros destinos. Em conversa breve com Liam, comentou que os avisos pareciam padronizados e que o rio não transmitia sensação de ameaça imediata. A embarcação partiu lentamente, seguindo o curso do Zambezi. Nos primeiros minutos, o cenário manteve-se estável. A água refletia o céu claro e o deslocamento era suave. O silêncio era interrompido apenas pelo som do motor em baixa rotação e pela fauna nas margens. Após algum tempo, um hipopótamo surgiu parcialmente submerso a certa distância. Apenas os olhos e parte do dorso eram visíveis. Moses ajustou a rota imediatamente, explicando ao grupo que manter distância era essencial, mesmo quando o animal parecia imóvel. Chloe observou com atenção e comentou que o hipopótamo parecia indiferente à presença do barco. Sua postura corporal indicava curiosidade, não cautela. As experiências anteriores reforçavam sua convicção de que o risco estava sendo exagerado. Minutos depois, enquanto a embarcação contornava um trecho mais estreito do rio, o ambiente mudou abruptamente. Um som alto e grave rompeu o silêncio. A superfície da água começou a se agitar a poucos metros da lateral do barco. Um hipopótamo emergiu de forma repentina, muito mais próximo do que o esperado. O animal avançou com força, emitindo vocalizações altas, típicas de comportamento territorial. Não houve aproximação gradual. O ataque foi direto. Antes que Moses conseguisse concluir a manobra de recuo, o hipopótamo colidiu violentamente com a lateral da embarcação. O impacto desequilibrou os passageiros. Chloe foi arremessada contra a estrutura do barco, sofrendo ferimentos na cabeça. Moses acelerou imediatamente, afastando a embarcação da área. O hipopótamo não perseguiu o barco, retornando ao rio após neutralizar o que percebeu
como uma invasão ao seu território. O retorno à margem ocorreu em silêncio. Chloe permaneceu consciente por pouco tempo, mas seu estado se agravou rapidamente. O resgate médico foi acionado assim que a embarcação atracou. Apesar do atendimento emergencial, Chloe não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos e morreu algumas horas depois. A investigação conduzida pelas autoridades locais concluiu que o ataque foi resultado de comportamento territorial típico de hipopótamos em uma área amplamente conhecida por sua presença. O relatório destacou que não houve falha operacional e que todas as orientações de segurança haviam sido repassadas corretamente. Um hipopótamo adulto pode pesar entre 1.500 a 3.500 quilos e conseguem acelerar rapidamente na água usando o fundo do rio para impulsão. Barcos abertos entre 4 e 7 metros têm estabilidade limitada e não são projetadas para impactos laterais de grande massa, apenas para navegação calma. A morte de Chloe não foi resultado de imprudência isolada nem de um erro deliberado. Ela ocorreu em um ambiente natural imprevisível, onde forças maiores que qualquer indivíduo atuam de forma independente da personalidade humana. Liam permaneceu na Zâmbia por alguns dias, acompanhando os procedimentos locais e cooperando com as autoridades. Amigos relataram que ele demonstrava choque e dificuldade em assimilar a rapidez com que tudo havia acontecido. Coube a ele a tarefa difícil de informar a família de Chloe sobre sua morte. Aos 62 anos, Margaret Collins era descrita por amigos e conhecidos como uma mulher de personalidade forte e difícil. Direta ao ponto, pouco flexível e acostumada a tomar decisões sem consultar terceiros, ela demonstrava impaciência com opiniões contrárias e desconfiança em relação a recomendações que considerava excessivas. Viúva havia quase 10 anos. Margaret tinha 3 filhos adultos que moravam em outras regiões da Austrália. Ela vivia sozinha, por escolha própria, nos arredores de Adelaide River, no território do norte. Margaret passara grande parte da vida naquela região. Trabalhara em funções administrativas ligadas a serviços locais e, após a aposentadoria, manteve uma rotina metódica e disciplinada. Costumava resolver tudo por conta própria e se orgulhava de não depender de ninguém. Essa postura, embora eficiente em muitos aspectos, também moldou sua relação com o ambiente ao redor. Para ela, o conhecimento adquirido ao longo dos anos substituía qualquer orientação externa. O rio Adelaide fazia parte de seu cotidiano. Ela atravessava áreas próximas com frequência, utilizava trilhas informais e conhecia moradores que mantinham atividades ao longo das margens havia décadas. A presença do crocodilo G, água salgada, era um fato conhecido, amplamente divulgado por autoridades e sinalizado em diversos pontos da região. Ainda assim, Margaret acreditava que esses riscos eram frequentemente exagerados para visitantes e turistas. Em conversas anteriores com vizinhos, ela já havia afirmado que crocodilos seguiam padrões previsíveis e que acidentes ocorriam em sua maioria por descuido extremo. Para Margaret, a experiência prática acumulada ao longo dos anos era suficiente para evitar situações perigosas. Essa convicção era reforçada pelo fato de nunca ter enfrentado qualquer incidente, apesar da proximidade constante com o rio. Na manhã de 3 de setembro de 2018, Margaret deixou sua casa pouco depois das 7 horas. O dia começou claro, com temperatura amena e ausência de vento. Ela planejava atravessar o rio por um ponto informal, utilizado ocasionalmente por moradores locais para resolver pendências relacionadas a uma antiga propriedade da família. O trajeto era curto e, segundo sua avaliação, seguro naquele horário. Antes de sair, Margaret ignorou avisos recentes afixados próximos à margem que alertavam para a atividade intensa de crocodilos nas semanas anteriores. Comentários de outros moradores sobre avistamentos recentes também não alteraram seus planos. Para ela, esses alertas faziam parte de um excesso de precaução institucionalizado, desconectado da realidade cotidiana local. Ao chegar ao rio, Margaret observou a água por alguns minutos. A superfície estava tranquila, sem ondulações incomuns ou sinais visíveis de animais. O nível parecia mais baixo do que em períodos anteriores do ano e a corrente seguia lenta.
Nenhum movimento chamou sua atenção. Convencida de que não havia perigo imediato, ela iniciou a travessia. Margaret avançou pela margem rasa, mantendo passos firmes e atentos. A travessia não foi apressada, nem imprudente aos seus próprios critérios. Ela acreditava estar respeitando limites que conhecia bem. O rio, naquele momento, não oferecia sinais evidentes de ameaça. O que Margaret não podia perceber era o que permanecia invisível sob a superfície. O crocodilo de água salgada é um predador de comportamento discreto e territorial. Pode permanecer imóvel por longos períodos, avaliando o ambiente sem se expor. A ausência de sinais visíveis não indicava a ausência de risco. Não houve testemunhas do que ocorreu em seguida. Nenhuma pessoa presenciou diretamente o momento exato do ataque. Moradores próximos relataram ter ouvido um ruído incomum vindo da direção do rio. Horas depois, amigos perceberam que Margaret não havia retornado e autoridades foram acionadas. Equipes de busca iniciaram os trabalhos ainda no mesmo dia. Durante a varredura da margem, investigadores encontraram sinais claros de um incidente súbito, marcas no solo, vegetação comprimida e perturbação recente da água. Esses indícios sugeriam um encontro rápido e inesperado, compatível com um ataque territorial de crocodilo, sem luta prolongada ou tentativa de fuga efetiva. O corpo de Margaret foi localizado posteriormente, a uma curta distância do ponto inicial da travessia. As condições encontradas permitiram aos especialistas afirmar que o evento ocorreu de forma rápida, sem prolongamento desnecessário. Não houve indícios de provocação deliberada, nem de comportamento fora do padrão conhecido da espécie. A investigação conduzida pelas autoridades ambientais concluiu que o acidente aconteceu durante uma travessia em área reconhecidamente habitada por crocodilos. O relatório destacou que o animal reagiu de acordo com seu comportamento natural e que o local já havia sido alvo de alertas prévios. Nenhuma falha estrutural ou negligência institucional foi identificada. Para os 3 filhos de Margaret, a notícia foi devastadora. Embora soubessem que a mãe era resistente a conselhos e mantinha uma postura independente, nenhum deles imaginava que aquela rotina, repetida tantas vezes, terminaria de forma trágica. O impacto emocional foi profundo, marcado por sentimentos de incredulidade e impotência. Eles viajaram para o território do norte nos dias seguintes, enfrentando não apenas o luto, mas também a dura realidade de aceitar que não houve um responsável direto. Amigos próximos relataram que os filhos passaram a questionar decisões passadas, embora os investigadores tenham sido claros ao afirmar que o acidente não poderia ser atribuído a uma única escolha isolada. A morte de Margaret Collins ilustrou um aspecto recorrente em regiões de convivência prolongada com o risco, a normalização do perigo. A familiaridade com o ambiente pode gerar uma falsa sensação de controle, mesmo entre pessoas experientes e conscientes. No norte da Austrália, rios não oferecem garantias. A ausência de sinais visíveis não significa segurança. E em ambientes selvagens, a experiência humana nunca é suficiente para eliminar completamente o imprevisível.